A lenda da Mãe de Ouro faz parte do folclore brasileiro e se originou no chamado Ciclo do Ouro. Conta-se que ela indicava os veios do metal para os garimpeiros. A Mãe de Ouro é um personagem do folclore brasileiro muito popular em regiões onde a mineração do ouro ocorreu, sobretudo São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Grosso. A Mãe de Ouro é descrita de formas diferentes pelo território brasileiro, mas as formas mais comuns são como uma bela mulher, uma bola de fogo ou uma estrela cadente. Desde o século XIX, diversos folcloristas escreveram sobre a lenda da Mãe de Ouro. A lenda da Mãe de Ouro faz parte do folclore brasileiro, que ainda hoje é contada, sobretudo nas áreas rurais do país. Por se tratar de uma lenda, existem diversas versões sobre a Mãe de Ouro. Sua aparência também varia bastante. A Mãe de Ouro é associada diretamente a dois fenômenos naturais, a entrada de meteoros na atmosfera e o chamado fogo-fato. Alguns autores defendem que a origem da Mãe de Ouro é europeia, outros defendem que ela tem origem em mitos indígenas. A maioria dos pesquisadores apontam a influência da cultura indígena na lenda da Mãe de Ouro. Na teogonia de diversos povos indígenas é comum a presença de uma espécie de mãe criadora, como em Mãe d'Água, Pachamama, Mama Aquila, Mãe Terra, entre outras. Augusto Meyer defende que a lenda da Mãe de Ouro tem origem andina e, através do caminho do Piabiru, chegou até o centro do Brasil. Nas versões das áreas de mineração, a Mãe de Ouro mostra para os garimpeiros os locais onde os veios de ouro se localizam, além de proteger esses homens no trabalho de mineração. Ela indicava o local do ouro com uma bola de fogo próximo do local ou simplesmente levando os mineradores até o veio. Em versões indígenas, a Mãe de Ouro faz justamente o contrário. Ela engana os garimpeiros, levando-os para locais distantes do ouro, evitando que eles encontrem as jazidas. Ela seria uma espécie de curupira, que protege o ouro no subterrâneo e a floresta e as águas acima. Em alguns lugares do Brasil, a lenda conta que ela também protege as mulheres que são agredidas por seus maridos, atraindo o agressor para uma caverna, seduzindo-o com o ouro, e depois provocando o desabamento desta, sepultando o marido agressor nas profundezas da terra. A versão mais contada narra que um escravo, que era sempre castigado por seu dono, procurava desesperadamente ouro na floresta, para evitar ser novamente punido. Ao se aproximar de uma montanha, ele avistou a Mãe de Ouro, que lhe indicou um local na encosta onde ele deveria cavar para encontrar ouro. Ela impôs uma condição ao homem: ele não deveria contar para ninguém sobre o lugar. Ao cavar, ele encontrou grande quantidade de ouro e o levou para o seu dono, que ficou surpreso e exigiu que o escravo contasse onde minerou. O escravo se recusou a contar e foi muitas vezes chicoteado pelo senhor, não resistindo e contando para ele a localização da mina de ouro. O patrão correu para o local e começou a extrair o ouro. Dias depois, ele havia aberto uma mina no local. Como punição ao dono do escravo, a Mãe de Ouro provocou o desmoronamento do teto da mina e a sua morte. Em outra versão, popular em comunidades caiçaras paulistas, um pescador fisgou um cesto cheio de ouro na foz de um rio após a Mãe de Ouro aparecer no lugar como uma estrela cadente. Ele levou o ouro para sua casa e fez uma promessa de que ele e todas as suas futuras gerações adotariam uma criança como forma de agradecimento à Mãe de Ouro. A origem da lenda da Mãe de Ouro é incerta, mas provavelmente ocorreu no século XVIII nas regiões mineradoras do Brasil. A lenda está intimamente ligada ao período e a esses locais. Ela se relaciona diretamente à escravidão, à sua violência e à mineração do ouro no período colonial. A lenda da Mãe de Ouro pode estar relacionada ao chamado fogo-fato. Ele é um fenômeno natural que ocorre em lugares com material orgânico em decomposição, principalmente em pântanos e lagos, mas pode ocorrer em qualquer lugar. A decomposição cria e libera elementos químicos que, em contato com o oxigênio da atmosfera, provocam a emissão de fótons. O fenômeno dura alguns segundos e pode ocorrer na forma de uma coluna. A lenda de origem indígena do Boitatá também se relaciona ao fogo-fato. Hoje em dia, na selva da Jureia, os indígenas caiçaras creem que a aparição da Mãe do Ouro, isto é, da esfera de luz amarela, indica o lugar onde se encontra uma mina de ouro ou um tesouro deixado pelos portugueses e espanhóis. A lenda ou lendas sobre ouro enterrado baseia-se na crença das almas do outro mundo.
A alma que morreu, sem deixar notícias do dinheiro que tinha escondido ou guardado em tal e tal lugar, anda penando. As luzes azuladas, que se observam na noite nos campos e ao redor das povoações, não são senão almas penadas. Xibamba é um mito do sudeste do Brasil de origem africana. Diretamente para Minas Gerais. É um dos monstros brasileiros mais estranhos. Essa criatura lembra um homem envolto com longas folhas de bananeira, seu rosto lembra uma máscara cerimonial, de seus ombros saem duas tranças de capim duro que lembram chifres. Carrega adornos por todo o corpo, como fitas, colares e máscaras. A criatura dança e rodopia de forma macabra o tempo todo e sem parar. Seu próprio nome, no idioma africano, significa um tipo de música, costuma roncar igual a um porco, não gosta de crianças que choram ou melhor ele as aprecia, porém apenas como refeição. Pode ser visto também como um negro de muita idade ou como um cabrito. Só aparece à noite, mas não se sabe exatamente de onde surge. A lenda do Xibamba consiste em um fantasma que assombra crianças, participando de seus pesadelos. Trata-se de uma lenda da África que chegou ao Brasil por intermédio dos nativos. Os africanos costumavam ornamentar o corpo com folhas de bananeira em alguns de seus rituais de caça, pesca, colheita e outros mais. Ele amedronta as crianças que choram, as teimosas e as malcriadas, e também aquelas que insistem em não querer ir dormir cedo. É uma espécie de bicho-papão mineiro, cujo papel é adormecer as crianças através do medo. E sua aparência é sem dúvida singular. Anda envolto em longa esteira de folhas de bananeira, ronca como se fosse um porco e dança de forma compassada enquanto caminha. Às vezes, em meio à sua peculiar caminhada, dá uma paradinha seguida de um giro. O nome é um vocábulo africano, na verdade de origem bantu, e teria como significado uma espécie de canto ou dança africana. O Xibamba vestido de folhas de bananeira e dançando, lembra a África de onde o nome é originário. Em Angola e Congo, ainda hoje, os negros em suas tradições festivas e folclóricas, dançam vestindo elaboradas roupas feitas de folhas, ramos e galhos de plantas. Na Ásia, entre os antepassados da Indochina francesa, os chamados de punhê, há uma dança. Os punhê, em certa época, vestindo folhas e peles, surgem com máscaras de monstros excêntricos. E dançam lentos, compassados, dando giros misteriosos, ao som de tambores. O Xibamba é um remanescente dos rituais negros da África, e se tornou encarregado de fazer dormir à força as crianças. O fato de roncar como um porco é uma adaptação brasileira. Xibamba, em Minas Gerais, tem seu nome maior influência negra do que indígena, ele é africano. Ali ele vive fazendo as crianças dormirem, mesmo quando não estão com vontade. Xibamba é um tipo de espírito de tempos ancestrais, corrompido por sentimentos malignos e reduzido a um monstro que assombra e devora a carne, principalmente de crianças. Dizem que existe um tipo de Xibamba muito raro, o chamado Xibamba ancestral. São Xibambas que mantiveram sua essência desde o início dos tempos. Apenas os mais poderosos resistiriam, ao invés de decair ao medo e à corrupção. Nos tempos ancestrais, esse tipo de ser era a representação do que havia de mais doce e divertido no mundo. Eterno folião, Xibamba é dança, harmonia e festa. Fisicamente semelhante à sua contraparte maligna, é um homem magro, de pele escura, mas em um tom humanamente mais possível, envolto em folhas de bananeira, muitas vezes usando uma máscara ou um chapéu de palha. Ele também utiliza colares e adornos, mas sem o ar ameaçador e não possui tranças que lembram chifres no ombros. Dança quase o tempo todo, brinca com quem encontra, ajuda quem lhe comove, conta piadas, bebe cachaça, pula dentro das fogueiras e rodopia dentro delas sem se queimar. Ao seu redor, quase sempre há insetos voadores, pássaros e o som constante do bater de asas de um beija-flor. Gosta de se transformar em humanoides e ir disfarçado para as cidades, flertar com mulheres, brincar com crianças e arrumar todo tipo de algazarra. Normalmente se apresenta com nomes compostos por duas sílabas iguais, como Zizi ou Dudu. Xibambas ancestrais não aceitam a escravidão e não gostam da ganância humana, não se importam com joias ou riquezas materiais e valorizam o amor e a folia.
Tratam a vida como uma grande festa, mas podem ficar muito irritados quando encontram grandes injustiças. Algumas vezes, pregam peças nas pessoas, normalmente nas crianças, mas podem fazer em adultos também, com a intenção de ensinar-lhes valores para a vida. Algumas vezes podem acabar exagerando nas brincadeiras. O chibamba ancestral pode alterar seu tamanho, aumentando até o tamanho enorme ou encolhendo até o tamanho miúdo. Enquanto estiver no tamanho grande ou enorme, seus ataques com arma têm dano aumentado. No tamanho enorme, ele recebe vantagem em atributos força e combate. Chibamba ancestral sempre estará dançando, porém sempre atento para o combate. A lenda do Ipupiara, que na língua tupi significa monstro marinho, percorreu o mundo pela exatidão dos relatos e também na confirmação da existência de figuras letais que viviam no Oceano Atlântico, na época das grandes navegações. Segundo o relato do historiador e cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em seu livro História da Província de Santa Cruz, foi encontrado na praia da vila de São Vicente, nos idos 1564, monstro marinho chamado, na época de Ipupiara. Segundo consta, uma índia escrava passeava à noite na orla da praia, onde hoje é a praia do Gonzaguinha, quando avistou Ipupiara andando na areia. O monstro soltava gritos estranhos. A índia voltou correndo e chamou Baltazar Ferreira. Baltazar era o filho do amo da Índia, o capitão-mor da vila. Mesmo não acreditando na Índia, mas sentindo seu desespero, pegou sua espada e, já no local do avistamento, assustou-se com o formato, pouco nítido, encoberto pela escuridão noturna. Ao se aproximar, Ipupiara tentou fugir e voltar ao mar. Com coragem, Baltazar impediu que o monstro sumisse e, diante dele, perfurou o monstro na barriga. Da ferida, sangue jorrou e mais gritos ouviu-se na tentativa de morder seu oponente. Os gritos de Irecê atraíram os guardas da casa de pedra e os escravos da vizinhança, e no momento em que eles chegaram ao local, o Ipupiara II chamaram os índios, recuperando as forças, atacou-o. Jovem capitão, que só teve tempo de recuar e dar-lhe uma espadada na cabeça, vendo, em seguida, se arrastar pesadamente tentando fugir em direção ao mar. Os muitos homens que tinham chegado impediram a fuga do monstro, e o arrastaram até a vila, onde ficou exposto durante muito tempo. Relatos da época narram que Baltazar Ferreira saiu da batalha sem alento com a visagem do medonho animal e tão perturbado que quando perguntado o que havia acontecido, não conseguiu responder e ficou assombrado e sem fala por um grande período de tempo. É provável que o Ipupiara de Baltazar Ferreira fosse um leão marinho, animal pouco conhecido e assustador para os índios do litoral paulista, pois raramente aparece em terras brasileiras. Outros relatos de aparições de ipupiaras indicam a existência de machos e fêmeas da espécie. Os machos se parecem com homens de boa estatura, mas com olhos muito fundos. Enquanto as fêmeas parecem mulheres, têm cabelos compridos e são formosas. As lendas indicam que os ipupiaras são encontrados muitas vezes nas margens de rios. Os nativos e quem conhece a lenda têm muito medo de se encontrar com um deles, pois é muito difícil escapar vivo. Dizem que os ipupiaras abraçam-se com a vítima, apertando-a com tanta força que deixam o corpo em pedaços. Alguns relatos dizem que, depois de sentir a pessoa morta, o ipupiara solta um gemido como de pesar. Essas criaturas têm preferência por comer apenas algumas partes da vítima como olhos, narizes, pontas dos dedos dos pés e mãos, e genitárias, por isso muitos corpos de afogados seriam encontrados nas praias com essas partes faltando. O homem sempre teve uma relação conflituosa com o mar, a mesma entidade que abençoava com o pescado poderia, sorrateiramente, tirar a vida de quem dela vive. Aqueles que vivem do mar criam uma relação muito íntima com o fruto do seu sustento. O mar não é só aquele que abençoa, ele é lindo, vivo e um pouco temperamental. Sente-se às vezes uma perigosa confiança sobre ele, e é neste momento que pode-se baixar a guarda e cair nos braços do ipupiara. Uma das lendas indígenas mais antigas diz respeito aos ipupiaras ou homens marinhos. Talvez a lenda fosse uma maneira encontrada para explicar o desaparecimento de pescadores e coletores na antiguidade. Ainda hoje admira-se quando um excelente nadador termina por afogar-se em alguma situação difícil e ditados populares como o joelho, respeito, umbigo,
perigo. Guiam nossas crianças contra os perigos das águas. No passado não era diferente. Talvez uma das poucas lendas indígenas genuinamente brasileiras que diz respeito ao mar e às águas é a lenda Uipupiara. Segundo a lenda, os Ipupiaras eram monstros marinhos humanoides que podiam até sair da água para atacar aqueles que por perto estavam, agarravam-os e os levavam para o fundo onde morriam afogados. Talvez a lenda do homem marinho fora criada para explicar por que excelentes nadadores podem inexplicavelmente desaparecerem nos rios e mares. E poderia explicar também por que grupos de pessoas desaparecem. A lenda do monstro marinho Ipupiara correu por todo o litoral, chegou até a Europa e muitos que aqui vinham, queriam conhecer o local onde o tal monstro aparecerá. Na Praça 22 de Janeiro, junto à Biquinha de Anchieta, em São Vicente SP, foi construído um pequeno lago, com algumas carpas e uma escultura da provável forma física do monstro Ipupiara. O monumento foi inaugurado em 1999, e infelizmente a escultura pegou fogo em 2000. O Boitatá, protetor das florestas, é um personagem do folclore brasileiro. A lenda do Boitatá descreve esse personagem folclórico como uma grande serpente de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal e, principalmente, que realizam queimadas nas florestas. Na narrativa folclórica, essa serpente pode se transformar num tronco em chamas, com o intuito de enganar e queimar os invasores e destruidores das matas. Acredita-se que a pessoa que olhar o Boitatá torna-se cega e louca. A lenda do Boitatá é de origem indígena, e a palavra Boitatá, na língua tupi-guarani, significa cobra, boi, de fogo, tata. A lenda do Boitatá sofreu muitas modificações ao longo do tempo e, portanto, reúne diversas versões. Assim, dependendo da região do Brasil, o nome do personagem pode variar: Baitatá, Biatatá, Bitatá e Batatão. Numa das versões da lenda, uma grande cobra vivia adormecida num imenso tronco e ao despertar, faminta, resolveu comer os olhos dos animais. Cada vez mais, ela emitia uma grande e intensa luz, tornando-se uma cobra de fogo. Ao proteger a floresta, ela assustava as pessoas que iam às matas durante a noite. No norte e nordeste do Brasil, a imensa cobra de fogo vive nos rios, e sai no momento em que há invasores nas florestas para queimá-los. Segundo alguns nordestinos, o Boitatá, conhecido como alma dos compadres e das comadres, representa as almas penadas malignas que passam queimando tudo. Já no sul do país, a versão que prevaleceu advém da história bíblica do dilúvio. Nela, muitos animais morreram, e as cobras que sobreviveram tiveram como castigo o fogo. Há ainda uma versão, em que o Boitatá não é uma grande cobra, e sim um touro feroz que solta fogo pela boca. O primeiro registro que se tem do Boitatá é de 31 de maio de 1560, em um relato escrito pelo padre jesuíta José de Anchieta. Na sua menção, José de Anchieta falou de um fantasma que os índios chamavam Baitatá, definindo-o como um facho cintilante que os matava, assim como era do feitio dos curupiras. Na tradução dada por José de Anchieta, Baitatá significa coisa de fogo, palavra essa formada da junção de duas palavras do tupi, mai, que significa coisa, e tatá, que significa fogo. A descrição do Boitatá e sua lenda servem como explicação para o fogo-fato, uma pequena chama que surge espontaneamente da decomposição de matéria orgânica. No século XVI, já se registrava a lenda do Boitatá entre os índios brasileiros. Ela se espalhou e se tornou uma das mais conhecidas de nosso folclore. O movimento do fogo-fato fez com que ele fosse assimilado ao movimento de uma cobra. Coincidentemente, a palavra para cobra no tupi é bastante parecida com a palavra que define coisa. Como vimos, coisa é mai e cobra é moi, sendo assim, esse monstro se transformou em Moitatá ou, simplesmente, Boitatá. A lenda se espalhou pelo Brasil, e sua popularização fez com que o Moitatá se transformasse em Boitatá, pois a pronúncia da palavra moi no tupi é semelhante à da palavra boi no idioma português. Diz a lenda que, há muito tempo atrás, uma noite se prorrogou muito parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem vento, e sem barulho algum dos bichos da floresta, era um grande silêncio. Os homens viveram dentro de casa e estavam passando fome e frio.
Não havia como cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas, nem como caçar naquela escuridão. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou, choveu muito, esta chuva inundou tudo e muitos animais acabaram morrendo. Uma grande cobra que vivia em repouso num imenso tronco despertou faminta e começou a comer os olhos de animais mortos que brilhavam boiando nas águas. Alguns dizem que eles brilhavam devido à luz do último dia em que os animais viram o sol. De tanto olhos brilhantes que a cobra comeu, ela ficou toda brilhante como fogo e transparente. A cobra se transformou num monstro brilhante, o boitatá. Dizem que o boitatá assusta as pessoas quando elas entram na mata à noite. Mas muitos acreditam que o boitatá protege as matas contra incêndios criminosos. O fogo que o boitatá expele pela boca é mágico, por essa razão que ele não queima as árvores e plantas das matas. É por isso também que o fogo não apaga quando a criatura está dentro da floresta. Pesquisadores afirmam que esta lenda está associada aos incêndios, que ocorrem espontaneamente em função da queima de gases oriundos da decomposição de material orgânico. Portanto, não há nenhuma indicação científica de que a lenda do boitatá seja real ou de que uma cobra com o corpo coberto por fogo tenha realmente existido. Todas as indicações levam para a ideia de ser apenas uma lenda indígena muito antiga que foi disseminada pelos 4 cantos do Brasil. Conta a lenda que vivia em uma pequena cidade de nome São Tomé, no Rio Grande do Sul, fronteira do Brasil com o Uruguai, um humilde sacristão. Servindo aos santos padres na igreja local, seu lazer resumia-se à contemplação preguiçosa do movimento das águas do pequeno rio existente nas proximidades. Em um desses momentos de descanso, em que tudo parece igual e o tempo se consome na rotina por vezes insuportável, o sacristão notou algo diferente acontecendo nas águas do rio. Um borbulho, a princípio quase imperceptível, mas que foi aumentando até parecer que a água do rio estava fervendo. Primeiro curioso, depois apreensivo, ele viu um clarão muito fraco dentro d'água, como se uma lanterna se acendesse no fundo do rio. E o clarão começou a subir, buscando a superfície em direção ao sacristão, que recuou assustado. Entre o barulho do borbulhar da água do vento nas árvores e de seu coração em disparada, o sacristão quase perdeu os sentidos quando a luz atingiu a terra transformando-se num teniaguá, lagarto. Encantado com uma pedra preciosa de brilho ofuscante incrustada na cabeça. Passado o susto, como o bicho permanecesse ali, o sacristão aproximou-se e capturou-o com cuidado, enquanto se lembrava das velhas histórias. Elas diziam que o homem que aprisionasse o lagarto encantado seria levado até a Salamanca do Jarau, uma espécie de furna escondida no cerro do mesmo nome, abarrotada de tesouros. Cuidadosamente escondido, o sacristão levou então o teniaguá para seu quarto na casa dos santos padres. Ali, sonhando com as fortunas que o futuro lhe reservava, preparou-se para alimentar o animal. Ao libertá-lo, porém, tomou outro susto, um tremor, um clarão, uma explosão abafada e o lagarto feio, enrugado e frio desapareceu, surgindo em seu lugar uma linda mulher. Pobre sacristão! Calado pelo espanto, em seu pobre e despojado quarto, recebeu como num sonho uma princesa. Linda como jamais vira outra mulher, corpo intocado, olhos profundos e brilhantes, cabelos negros encaracolados, uma verdadeira deusa em sua formosura. Encostado em uma parede, olhos esbugalhados, ele a ouviu falar. Que voz maravilhosa! Ela disse-lhe ter sido encantada pelo demônio, tendo como sina permanecer sob a forma de lagarto guardando os tesouros encantados da Salamanca do Cerro do Jarau, agradecida por ter sido recebida com ternura pelo sacristão. Ela garantiu-lhe que dali em diante seria seu par. Assim, aos olhos estupefatos do sacristão, seu humilde quarto transformou-se no mais rico castelo, naquela noite e em todas as outras subsequentes. A cama dura, os lençóis puídos, as paredes rachadas e a fraca lamparina pareciam ouro, seda e cristal. Encantado pelo luxo de sua alcova e pela beleza da mulher, o sacristão sucumbiu à fraqueza da carne e deitou-se com sua princesa. Conheceu então os prazeres que imaginava reservados apenas aos deuses. Mas, ao amanhecer, a bela mulher desaparecia, deixando o sacristão extenuado, com a face cavada de olheiras.
Trabalhando de dia e amando à noite, ele passou a comportar-se como quem tem a cabeça nas nuvens. Na missa, passou a trocar os améns. E o remorso corroía-lhe a alma quando o padre absolvia o povo de pecados que, comparados aos seus, nem pecados eram. Uma noite a mulher disse que queria provar do vinho santo utilizado pelos padres na missa. Embriagado pela paixão, o sacristão concordou em levá-la até o altar. De boca em boca, transbordante de vinho, o cálice sagrado foi passando, alimentando os desejos e deixando o casal abraçado, ali mesmo, como em um ninho de amor. Naquela noite, o sagrado altar não ouviu as preces dos fiéis, mas os sussurros dos amantes. Dia claro. Primeiro ele ouviu uns murmúrios, depois abriu os olhos com dificuldade, sem saber onde estava. Rodeado pelos padres, cabelo em desalinho, roupa amassada, despertou envergonhado e aterrorizado. A vasilha de mel do Teniaguá permanecia sobre o altar e o cálice de vinho jazia entornado sobre o oratório. No ar, um inconfundível e acusador cheiro de mulher. Bombardeado de perguntas sobre o mal feito, o sacristão não falou. Mesmo ameaçado pelos castigos que poderiam levá-lo à morte, ainda assim manteve-se em silêncio. Mais do que o medo dos homens, o pavor da possibilidade de não mais poder encontrar o Teniaguá encantado calou o sacristão, que acabou escorraçado e condenado à morte. E ali, diante da multidão, derramou lágrimas de adeus à sua paixão. Nesse momento, uma ventania varreu a poeira e sacudiu as árvores. Um trovão fez tremer o céu no qual nuvens vindas não se sabe de onde abreviaram o dia para fazer cair a noite. E, de dentro do rio, surgiu então o Teniaguá, com o brilho da pedra preciosa de sua cabeça cegando os homens. Apavorado, o povo fugiu seguindo os padres em direção à cidade. E o Teniaguá encantado juntou-se a seu amado, seguindo com ele para os lados do Cerro do Jaral, onde, unidos pela paixão, os dois amantes passaram a viver guardando até hoje as riquezas